Tu és o meu resgatador. Tu és o nosso resgatador. Se hoje estamos aqui, Senhor Deus, é porque o Senhor nos resgatou. E hoje estamos, Senhor Deus, louvando a Ti, porque fomos resgatados. E por isso, Pai, nós engrandecemos o Teu nome e bendizemos a Ti, pela Tua graça, Pai, pela Tua graça sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos. Sejam todos bem-vindos. A igreja está linda. Linda, linda, linda. Eu sei que você que chegou neste lugar, você que foi desafiado a estar nesse lugar, você não vai sair da mesma forma que você veio. Você não vai sair. E nesse período é bem desafiador. Entende? Onde muitos estão correndo, muitos estão resolvendo coisas, muitos estão ali adquirindo o seu pão de cada dia, aproveitando o clima, aproveitando as situações, para também se manter. Que o Senhor venha abençoar a sua igreja, que o Senhor venha a cada dia abençoar, mesmo aqueles que não puderam vir, que o Senhor sabe os motivos, e que o Senhor continue abençoando o nosso povo. Amém. Queridos, estamos aí nessa série de mensagem, e eu acredito que você tem sido muito alimentado, assim como eu tenho sido alimentada. Tem sido assim muito bom. Essas palavras têm sido palavras assim tão profundas, que têm trazido ao nosso coração um confronto. E esse confronto é para que venhamos a cada dia ser fortalecidos no Senhor, aprender mais e mais. E nessa noite, nós vamos falar sobre o que fazer para terminar bem. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. O que fazer para terminar bem? O que fazer para terminar bem? Então, terminar bem é o título da nossa mensagem, é o título da série, Terminando Bem. E quem não quer terminar bem? Todos nós queremos terminar bem, queremos concluir as coisas dando tudo certo. Tudo certo, que nada venha a dar errado. Isso mesmo. Nessa nova série, você será impulsionado e confrontado, direcionado, inspirado, incendiado para terminar bem. A Bíblia afirma que Deus é quem tem os melhores planos para nós. Por isso, quero afirmar que Deus é quem tem os melhores planos para nós. Por isso, quero motivar o teu coração a mergulhar nessa mensagem, a ouvirmos e a aprender mais o que o Senhor tem para mim e para você. E eu queria já pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Enquanto eu leio, eu continuo aqui falando, você fica procurando o texto, que ele é bem difícil, não é não? Encontrar Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 6. Mas antes, eu quero te dar um panorama a respeito de Noé. Antes de lermos, eu quero te dar um panorama a respeito de Noé e do chamado de Deus para ele. O primeiro panorama da sua genealogia, que é Noé. E quem é Noé? Alguém aqui já ouviu falar a respeito de Noé? Nossa, todos nós, assim, praticamente já ouvimos falar a respeito de Noé. Noé é filho de Lameque, neto de Matusalém e bisneto de Enoque, que são todos descendentes de Adão. Como isso se deu? Depois de Caim,
Depois que Caim matou Abel, Adão voltou a coabitar com Eva e tiveram um filho que o nome Sete. Que este se torna uma nova descendência no lugar de Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4. E de Sete começa uma nova geração de homens tementes ao Senhor. Pois no verso 26 diz que quando nasceu Enos, filhos de Sete, daí começa a inovação, a invocar o nome do Senhor. E se formos acompanhar a descendência de Adão a partir de Sete, vamos encontrar Enos, que é um adorador. Vamos encontrar também Enoque, que anda com Deus e se torna tão íntimo que Deus o chamou para si. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Deus levou Enoque. Então Enoque foi levado por Deus. Aí vem Matusalém, que Deus o abençoou com muitos anos de vida sobre a terra. Foi o homem que mais viveu e por fim vem Noé. Matusalém, ele viveu muitos anos. Quem não gostaria de viver o tempo que Matusalém viveu? Gente, muito tempo. Segundo o contexto histórico do chamado de Noé, leu o texto de Gênesis 6, você só volta um pouquinho, só para a gente ler um pouquinho, um pedacinho, a respeito dessa história que fala de Noé. Gênesis 6, está bem? A gente vai desde o comecinho, porque a gente ia começar a ler do versículo 8, tá? Aí a gente vai começar a ler do comecinho. Quantos homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Queridos, Noé e sua família estão vivendo dentro dessa realidade. Aqui a gente vê um povo que vivia uma incredulidade muito grande, desobediente a Deus, não obedecia a Deus. Mas no meio desse povo estava Noé e a sua família. E o Senhor estendeu da sua misericórdia sobre a vida de Noé. Mais na frente a gente vai entender um pouco a respeito disso. Deus preserva Noé e sua família diante de uma geração inteira que havia se corrompido e que estava com a mente cauterizada pelo pecado, de modo que os pensamentos deles se tornaram continuamente maus. Imagine a dificuldade de Noé em educar os seus filhos no meio de um povo corrompido, no meio de uma geração corrompida.
não está parecido com hoje? Está muito parecido com hoje. Hoje vivemos no meio desse povo. A igreja está também, porque nós vivemos aqui no mundo. Mas existe uma diferença. Não seguimos os padrões do mundo. É isso que temos que ter muito cuidado. Manter a sua família servindo ao Senhor em meio a uma geração corrompida não é fácil, mas é possível. É muito possível. Diante das bênçãos do Senhor, buscando em Deus essa sabedoria e esse direcionamento, é possível. Em resumo, vimos que o verso 1 ao 7, Noé estava diante de uma geração mergulhada no pecado, rebelde, desobediente e com um fim trágico. Foi declarado por Deus como consequência do pecado deles. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Muito triste, na verdade, quando nós ouvimos uma mensagem dessa, quando ouvimos essa palavra que está lá em Gênesis. Deus, ele via um povo que não queria obedecer a ele de forma nenhuma. Ele foi quem criou a humanidade. Foi ele quem formou. Como ele disse que quando ele gerou Adão e Eva, ele disse que ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, veja que até o verso 7, no capítulo 6, parece que a raça humana estava condenada à destruição e à extinção. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. O Senhor escolheu Noé no meio daquele povo com a sua família. Deus, ele é Deus. Ele jamais iria destruir por completo um povo. Ele iria deixar um descendente. Deus é Deus de justiça, mas também é Deus de graça, misericórdia e amor. E Ele mesmo sempre preserva os seus escolhidos. Ele sempre está preservando os seus escolhidos. Você é o escolhido, você será sempre preservado no meio de um povo corrompido. Você sempre será preservado. Lembram dos 7.000 joelhos de Deus, que Deus preservou para não se dobrarem a Baal e nem beijarem nos tempos do profeta Elias. É isto que vamos ver a partir do verso 8 até o 22. Deus intervém em uma história por amor dos seus eleitos. Paulo declara em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos foi agradáveis assim no amado. Deus não criou o homem para destruí-lo. Ele não criou o homem para destruir. Ele tem um plano na nossa vida. Quando Ele escolhe o homem, é porque Ele tem um plano para nós. Mas que desfrutássemos eternamente da sua glória, presença e do seu imensurável amor. O amor de Deus é imensurável. Então, para concluirmos essa introdução, vale a pena dizer o seguinte: Noé achou graça diante do Senhor. É importante, todas as vezes que estivermos orando ao Senhor, encontrar graça aos seus olhos. Não porque eu mereço, não porque você merece, mas é a graça do Senhor sobre a nossa vida.
Noé encontrou graça aos olhos do Senhor e por isso vivia de modo justo sobre a terra. É justo afirmar que Noé era o único homem que tinha apenas uma mulher. Porque naquela época os homens era normal para eles viver com várias mulheres. Bem como seus filhos, pois naquela época a poligamia, que é a união conjugal de uma pessoa com várias outras. Então, o homem ele poderia ter várias mulheres ao mesmo tempo, mas Noé e os seus filhos tinham apenas as suas esposas. O Senhor viu o coração de Noé. Vivia uma vida de adultério. Aquele povo, ele vivia uma vida de adultério. E toda sorte de pecado já fazia parte da vida do homem. Como já lemos anteriormente, ele também era o único que adorava a Deus, juntamente com a sua família. Ele era aquele que adorava a Deus, reconhecia a graça do Senhor, reconhecia o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, e ele adorava a Deus. Esse é o contexto quando Deus chama Noé para construir a arca, para pregar arrependimento àquela geração perdida. Então, Deus ele escolhe Noé para construir uma arca. Hoje, eu e você somos essa boca para anunciar que o Senhor ele está voltando. Naquele tempo, Noé, ele anunciava, vai vir um dilúvio. O Senhor falou comigo, vai vir um dilúvio. Então, eu estou construindo essa arca, porque vai ter um dilúvio, muita gente vai morrer, mas ninguém acreditava em Noé. Vale ressaltar que Noé tinha 500 anos quando Deus o chamou, e 600 anos quando veio a ordem de embarcar na arca. Ou seja, ele passou um século para construir a arca, e pregando para uma geração que não lhe deu ouvidos, e não se arrependeu. Hoje não está sendo diferente. Nós estamos falando, nós estamos pregando, nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Talvez na sua rua você está falando, você está vendo, você está orando, mas o povo não tem ouvido, não acredita. Isso já é velho, faz tempo que eles estão dizendo que Jesus volta e nada. E às vezes a gente acaba ouvindo isso. Então, o que fez Noé para terminar bem a obra que Deus o chama para fazer, embora vivesse em uma geração perdida, divorciada dos propósitos de Deus? Então, o que fazer? Primeiro, queridos, eu queria pensar com você. É obedecer. Então, com isso, vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 6, versículo do 8 ao 22. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, de vida em comprimento, e revista-a de pinche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um varão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral
na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou fazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e cada espécie de animal pequeno, que se mova rete ao chão, virá um casal a você para que seja conservado vivo. E armazene todo tipo de alimento para que você e ele tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Imagina que você está lutando por algo. Você tem guerreado, você tem pedido, você tem clamado, e o Senhor te dá uma missão. O Senhor chega para você e diz: olha, você vai fazer assim, assim e assim. Queridos, é muito difícil obedecer, não é verdade? Porque isso vai também nos tirar da zona de conforto. A obediência nos tira da zona de conforto. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Obedecer não é uma tarefa fácil, mas é necessário para terminar bem. O texto nos afirma que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. O texto não está afirmando que Noé fez em partes aquilo que Deus ordenou que ele fizesse, ou que Noé fez o que achou que deveria ser feito, mas que fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Esse tem sido um dos motivos pela qual as pessoas não terminam bem e acabam mal. Porque obedecer é difícil, principalmente quando há um desafio que para nós é impossível. Nós mesmos já começamos a olhar a dificuldade e já começamos a ter a revelação de que não vai dar certo e que o caminho por onde decidimos será melhor. Nós acabamos tomando decisões. Mas por que isso? Porque tais pessoas sempre querem um jeitinho. A gente sempre quer dar um jeitinho para resolver as situações. Parece que sabem o caminho mais rápido, mais fácil, mais agradável. Acabam terminando mal. Porque não conseguem obedecer a Deus na totalidade. Você já viu algum desobediente terminar bem? Quem aqui já viu? Queridos, um desobediente, ele não termina bem. Você lembra como terminou os dias de Saul? Desobedeceu ao Senhor. O Senhor enviou um profeta. Disse para ele como era para fazer direitinho. Mas ele fez tudo pela metade. Não fez como o Senhor ordenou. Ofni e Finéias desobedeceram, escarneciam o nome do Senhor. Sansão foi juiz. O Senhor enviou para cuidar do seu povo, mas foi guiado pelo seu coração. Seus desejos, as suas vontades o destruiu. Geazi, ele viu que o seu discipulador não tinha recebido as ofertas de Naamã, mas ele correu para receber, escondido do seu discipulador.
e ficou leproso. Judas Iscariotes viveu, caminhou ao lado de Jesus, mas teve um triste fim. Tudo por desobediência. Ananias e Safira vendeu a sua propriedade por um valor e disse que tinha vendido por outro. A mentira o destruiu. E o seu fim foi triste. A desobediência leva o homem para um fim trágico. Por isso que, se quiséssemos terminar bem, é preciso obedecer. É preciso obedecer. Queridos, existe a obediência. A obediência é a porta para a conquista da vitória. A obediência é a porta para a conquista da vitória. Deus considera a obediência essencial e mais importante do que qualquer coisa que venha fazer para Ele. Existe uma mentalidade cristã equivocada que pensa que obedecer a Deus consiste apenas em fazer coisas para Ele. Mas não é verdade. Fazer coisas para Deus não quer dizer que existe obediência, que tem obediência. Fazer não é o suficiente, mas obedecer sim. Samuel, em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em obediência à sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeita como rei. Essa aqui foi a palavra no qual, quando Saul desobedeceu ao Senhor. A desobediência é como um pecado de feitiçaria. Saul achou que fazendo coisas para Deus, mas não obedecendo completamente, seria o suficiente para terminar bem. Mas o que ele sabia é que Deus não negocia valores e princípios. Aliás, Deus não negocia nada. Deus permite que façamos algumas escolhas. É porque Ele está aprovando as nossas obras. Mas veja o que Deus disse para o seu povo. Em Salmos 50. Tudo isso fazem e eu tenho me calado. Pensam que eu não me importo com essas coisas. Mas agora chegou o tempo de vocês castigar, de vos castigar, de vos pôr diante dos olhos tudo aquilo que vos acusa. Amados, Deus espera que obedeçamos. Ele tem tudo de maneira completa. Deus não quer a obediência parcial. Ele não quer de mim e de você obediência parcial, não. Ele quer uma obediência completa, com total. Com Deus não existe meio termo. Você não vai para o céu porque está meio salvo, ou porque é meio crente. Com Deus é tudo ou nada, sim ou não. O que passar disso vem do maligno. Obediência não é opcional, mas essencial para quem quer terminar bem. Por isso, obedecer deve ser uma decisão sustentada e perseguida diariamente, constantemente, ou seja, enquanto vida tivermos. Porque, como ele diz, aquele que for até o fim, esse receberá a coroa da vida. Ele não está dizendo aquele que fizer bastante coisa,
aquele que estiver no ministério e está fazendo muita coisa. Não. É aquele que for até o fim, em obediência a Ele, esse receberá a coroa da vida. Jesus também falou sobre a importância da obediência para terminar bem e trouxe um significado profundo sobre a obediência para a igreja. Para Jesus, obedecer é uma prova de amor ao Pai. Em João 14, diz o seguinte: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras são minhas. Não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. É como se Deus perguntasse para nós o seguinte: você quer prova que eu amo? Então me obedeça. Como se Ele estivesse perguntando para nós. A maior prova de amor que podemos dar para Deus é a obediência. Obediência começa na vertical. Se não conseguimos obedecer a Deus, não vamos obedecer a mais ninguém. Talvez seja essa a sua dificuldade, pelo fato de não amar a Deus verdadeiramente. Você não consegue obedecê-lo. E por isso tem dificuldade de obedecer aos homens. Se eu não obedeço a Deus, eu não vou obedecer meu discipulador, eu não vou obedecer o meu líder, eu não vou obedecer meus pastores, eu não vou obedecer ninguém. Eu não consigo obedecer meu discipulador, que talvez é mais novo do que eu, ou então é muito velho. Se eu não consigo obedecer ele, eu não vou obedecer a Deus. Porque são pessoas que são direcionadas para nos ajudar. Elas estão ali, nos orientando. Entenda, a obediência é algo tão poderoso que, quando praticada, leva a pessoa ao sucesso, ou seja, a terminar bem, que seja na vida amorosa ou no trabalho, na escola, na família, na igreja, seja onde for. Queria pedir que você desse uma palma assim, bem bacana, assim. Amém. Você já viu um aluno desobediente terminar bem o ano letivo? Já viu um funcionário desobediente ser promovido? Esse funcionário ele é muito desobediente, eu vou promover ele, botar ele num cargo maior. Já viu um servo de Cristo desobediente crescer no reino de Deus? Você já viu algum filho desobediente terminando a vida bem? Não, queridos. A Bíblia mesmo diz que devemos honrar pai e mãe para que os seus dias se prolongam aqui na terra. A obediência tem o poder de abrir portas, bem como a desobediência tem o poder de fechá-las. Sejamos como Noé, obediente em exatamente tudo o que o Senhor nos ordena na sua palavra. Que seja arrependimento em nossos corações, enquanto é tempo para que possamos terminar bem. O que precisamos fazer também para terminar bem? Crer. Crer. É difícil crer. Queria que você pensasse, você crê naquilo que Deus te chamou para fazer e viver? Só você aí, só você e Deus. Você crê naquilo que Deus te chamou para fazer e viver? Eu sei que a resposta é sim, porque assim, às vezes a gente responde logo assim, não, eu sou. Mas quando chega à prática é difícil, pois aprendemos a dar a resposta certa. Mas a questão não é essa. A questão é,
e quando tudo estiver contrário àquilo que Deus te chamou para fazer e viver. Quando eu estudava esse sermão, eu lembrei de quando eu me converti. O pastor já falou várias vezes aqui que a gente não era muito unido, nós dois. A gente sempre, brigava muito. E a gente se converteu. E foi muito difícil. E em uma dessas noites eu chorava muito, clamava muito ao Senhor, pedindo a Ele a misericórdia dele sobre a nossa vida. Eu pedia: Senhor, me dá uma família. Eu quero viver em família, Senhor. Eu quero ter o prazer de viver em família. E em 2002, em oração, 5 horas da manhã, eu anotei na minha primeira Bíblia essa data, tudinho direitinho. 5 horas da manhã, o Senhor me dá uma palavra em Deuteronômio, capítulo 11. E ali estava aquela parte da obediência, da bênção e da maldição. Eu não entendi muita coisa, porque eu era nova convertida, eu não entendia muito. E aí a pastora Meire, na época, ela estava começando o ministério dela, e aí eu procurei ela e pedi que ela me explicasse. Ela disse: olha, isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa de Deus. E aquilo, queridos, a gente olha, a gente não consegue, tipo, meu Deus, isso aqui vai acontecer comigo? Como assim? O negócio está tudo aí de cabeça para baixo, nada está dando certo, está dando tudo errado. Mas eu guardei essa palavra. Essa palavra, ela dizia: olha, se você obedecer, você vai ter isso, 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 isso. Mas se vocês desobedecerem, você vai ter isso aqui. Então, eu lembrava muito dessa palavra. E ela dizia também que o Senhor iria nos levar para uma terra que mana leite e mel. E aí depois disso veio a prática. Veio o teste da obediência. E a gente brigava, continuava assim, muita dificuldade. E aí o pastor Davi chega e diz para ele: olha, se você, Valdeci, quer ter uma família, quer acertar, quer estar diante de Deus certinho, você precisa sair desse lugar, você precisa sair dessa casa e ir para bem longe. Gente, a nossa casa não tinha muito valor, não. A nossa casa, a gente morava na favela. O que a gente ia comprar vendendo uma casa dessa? Queridos, mas o pastor, ele veio como um profeta, ele era o nosso líder, era aquele que estava ali nos direcionando. E o pastor, no outro dia, botou placa de venda. Quando ele colocou a placa de venda lá, um mês, apareceu o comprador. Vendemos por 2.200 a casa. E logo, imediatamente, queridos, apareceu um sítio, lá onde a irmã dele morava, bem longe, Alto do Turu, por 1.500 terreno. Era uma casa, uma casinha com um terreno 18 por 30. E, no mesmo tempo que a gente vendeu a casa, apareceu logo o local. E a gente comprou. Foi fácil? Não foi, não. Foi muito difícil. Porque os nossos filhos estavam todos pequenos. Então, foi muita dificuldade, sofremos muito. Eu, particularmente, sofri muito. Sofri muito, porque lá não tinha água. Não tinha água. A terra não tinha água, nesse tempo não tinha poço. E aí eu ia lavar no rio. Era uma distância como daqui para a Casa Inglesa, ali, para o lado do Monte Castelo, ali, Colégio Perdigão. Eu me tacava na rua, no mato, com os meninos, para lavar roupa no rio. Foi muito difícil. Mas, em obediência, não perdíamos um culto, uma celebração aqui na Liberdade. A gente vinha com esses 3 meninos. E, nesse tempo, vocês sabem, o ônibus era muito difícil. Era de 1 em 1 hora que aparecia o ônibus. Se perdesse um horário, já era.
A gente sofreu muito. E eu achava que lá era a terra prometida. Que onde a chuva da água você beberá. E como não tinha água, não tinha poço, não tinha nada, não tinha água encanada, a gente tomava da água da chuva mesmo. Aí eu dizia, Senhor, será essa aqui a terra prometida? E aí chegou um tempo, depois de 6 anos, a gente ali naquele lugar. E aí a gente foi orar, saber se pedir a carta para ir para lá. E aí o Senhor nos deu uma palavra. No sonho me deu essa palavra. Só existia esse livro, só esse capítulo na Bíblia no sonho. Eu te coloquei ali naquele lugar, eu enviei você para aquele lugar. Então, a gente entendeu que era o bairro da Liberdade. E hoje estamos aqui na terra prometida, onde mana leite e mel. 6 anos depois, o Senhor nos trouxe para a terra prometida. Mas precisou obedecer, pagar um preço muito alto. Foi muito difícil para nós. Mas a questão, queridos, não é essa. A questão é, quando tudo estiver ao contrário, aquilo que Deus te chamou para fazer e viver. A obediência não é quando está tudo bem, não. É quando tudo está difícil e você obedece. Você vai continuar crendo? Porque crer, quando todas as possibilidades estão favoráveis, não é fé, mas é consequência. Crer é viver o que ninguém vê e ter convicção de que vai acontecer, mesmo não tendo nada palpável, mas porque Deus disse que vai acontecer. Eu acredito que nas suas orações o Senhor já falou com você. Como será a tua caminhada? Porque o Senhor, Ele sempre nos dá uma palavra de norte. Ele sempre nos dá uma palavra para nos guiar. Ele sempre vai nos instruir. Está difícil? Tudo está acontecendo ao contrário do que aquilo que você crê, do que aquilo que o Senhor revelou. Continue crendo. Noé passou 100 anos construindo aquela arca sem nunca ter visto um chuvisco sequer, uma nuvenzinha sequer. Creio que Deus o capacitaria para construir um barco gigante sem nunca ter visto um antes. Queridos, só Deus. Ele faz chover no deserto. Ele faz chover. E sem nunca pegar em um martelo, serrote ou coisa do tipo. Pois ele era agricultor. Noé crê que todos os animais entrariam na arca e não questionou a Deus como isso aconteceria. Isso é crer. Não podemos deixar de crer em meio às circunstâncias. Não importa o que aconteça na sua caminhada, continue crendo naquele que te chamou para a boa obra e aquilo que ele entregou nas tuas mãos. Virão tempos difíceis, pode ter certeza disso. Não é para te desanimar, é para te fortalecer, é para te alertar, é para te dar uma palavra de conforto, de que o Senhor está no controle. Aquilo que você planejou não vai acontecer, os sonhos não vão sair do papel, algumas coisas que você gostaria que acontecesse não vão acontecer, mas você precisa continuar crendo no Senhor. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Deus não é Deus de projetos incabados. Ele não planeja uma coisa para depois dizer que não deu certo. Ele vai concluir o que Ele começou na sua vida, pelo simples e poderoso fato
de ele ser Deus. Portanto, chegou um tempo difícil, de repente um tempo de perdas, de deserto. Não reclame, ele começou um processo que vai colocar você exatamente no lugar que ele precisa para que você cumpra a obra que ele chamou para fazer terminar bem. Jovem, se você deseja casar, espere no Senhor. Não importa a idade, não conta os dedinhos, não. No tempo certo. Mesmo os outros mais jovens ao teu redor, casando, festejando, no momento certo, o Senhor vai te abençoar. Só espere no Senhor. Espere, descanse, não acelere, não apresse. Não queira ir na frente, deixe o Senhor na frente. Ele conduzirá. Deus não se alegra quando a nossa falta de fé e de persistência nos leva a desistir dos projetos dele para nós. Volte a sonhar, volte para o lugar de onde você parou, volte para o centro da vontade do Pai e viva para o louvor da glória dele. É tempo de voltar a crer naquilo que Deus tem para você. É tempo. Se está faltando fé, peça que o Senhor dá. O que precisamos fazer para terminar bem? Por último, tenha expectativa do novo de Deus. Gênesis, capítulo 8. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. E enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Eu creio que o tempo que a família esteve ali, a família de Noé esteve na arca, protegida pelo dilúvio, dos raios, dos trovões, de todo o juiz de Deus sobre a terra, os fizeram refletir no amor, no cuidado de Deus pela vida deles. Os momentos difíceis que a gente passa, e quando a gente vê que o Senhor, ele está vindo com a sua providência, a gente percebe o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Você pensa de onde você veio, quem você era, e hoje você é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem transformado pelo Senhor. Isso é um motivo de gratidão. É um motivo de gratidão. Agradecer ao Senhor com as nossas atitudes. Deus estendeu da sua graça sobre a vida de Noé e a sua família. Na graça e na misericórdia de Deus, a vida na arca durante o dilúvio foi um tempo bom, pois o Senhor estava mostrando para Noé e a sua família que existem recompensas para aqueles que o obedecem e que creem na palavra. Mas escute, embora dentro da arca fosse o local mais seguro daquele momento, não era o lugar onde Deus sonhou para Noé e sua família. Embora você, de repente, pense, olha, eu já fui salvo, eu estou vivendo bem. O Senhor quer mais para você. O Senhor tem mais para você. O Senhor, ele quer sempre nos tirar da zona de conforto. Onde estamos confortável, o Senhor vai nos tirando e acrescentando na nossa vida. Portanto, era necessário que eles saíssem da arca. Aquela obra de arquitetura linda, construída pelas mãos de um agricultor que obedeceu e creu em Deus, e por isso ele e a sua família foi salva do dilúvio. Aquela obra de arte que levou 100 anos da vida de Noé precisava ficar para trás. O novo de Deus estava por vir. Era necessário que Noé criasse no coração a expectativa do novo de Deus para a sua vida e para a sua família. O Senhor, ele quer sempre algo novo da nossa vida.
Sempre algo novo, sempre algo renovado, sempre algo novo. O novo de Deus na nossa vida é o melhor. Não podemos ficar estacionados só numa crença, naquilo que eu creio assim, eu fico assim. É importante buscarmos mais o novo de Deus todos os dias. Ser renovados. Precisamos ser renovados todos os dias. Porque as minhas vontades, os meus desejos, não vão me levar a lugar onde vai me trazer sustento e força de obediência a Deus. Sempre há uma guerra dentro de nós. Sempre existe essa guerra. E precisamos lutar contra nós mesmos. E obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Feche seus olhos.